Vamos de volta lá para a plenária. Alex Anton, ex-sócio do iFood, ex-McKinsey. Ele é investidor de empresas como Nomad, Flash e Medway e o fundador e advisor da Hike Strategy. Ele quem fala agora com a gente. Vamos ouvir. Trazer um pouquinho das melhores práticas que os empreendedores de tech, os empreendedores de startup fazem super bem e que são úteis e aplicáveis para empreendedores de qualquer setor. Para começar, é importante lembrar que eu comecei nesse universo lá na época do Thales com a EasyTaxi. Então, estava terminando o meu MBA nos Estados Unidos, queria ter exposição ao universo de tecnologia, falei com os investidores e eles me convidaram para começar a operação da EasyTaxi na Malásia, em Kuala Lumpur. Naquela época, gente, não existia dinheiro de venture capital na nossa região. A América Latina era praticamente esquecida pelos grandes fundos globais. O César, fundador da Gympass, era da minha turma do MBA. O César ralou pra caramba para conseguir capital para a Gympass lá em 2012. Assim foi verdade com o Thales também na EasyTaxi, e de lá para cá as coisas mudaram radicalmente e mudaram para melhor. Praticamente nessa mesma época, lá em 2011, esse cara aqui, o Marc Andreessen, fundador do Netscape e hoje sócio fundador de um dos fundos de VC mais prominentes do mundo, a A16Z, trouxe uma profecia. A profecia dele é o seguinte: software vai devorar o mundo. E da onde que ele trazia essa profecia? O que estava por trás? Por trás estava basicamente a forma como a gente estava convivendo. Primeiro, agora existia smartphones, todo mundo tinha um computador no bolso. E segundo, ele estava prevendo e antecipando o crescimento, a proliferação da tecnologia cloud, a tecnologia de nuvem, que permitiu com que o custo da inovação baixasse dramaticamente. Agora qualquer um conseguiria desenvolver aplicativos, software, de forma mais rápida, de forma muito mais dinâmica. A profecia dele estava absolutamente correta. De fato, o software devorou o mundo. Então, quando a gente olha para as companhias mais valiosas do mundo hoje, essas que estão em destaque em branco, são companhias essencialmente de software, companhias que têm software no centro da sua operação, como core para o seu negócio. Em paralelo a isso, naturalmente, existia uma indústria financiando todas essas inovações. A indústria de venture capital, os investidores de capital de risco, que financiam os aventureiros, os startupeiros, os empreendedores de tecnologia, que vêm com uma proposta de alguma solução, de algum produto tipicamente digital, que consegue ser escalado, que consegue ser distribuído de forma eficiente e que, consequentemente, tem altas margens. Então, a indústria de VC proliferou globalmente de forma muito expressiva. Importante a gente saber que por trás dessa proliferação existia um elemento macroeconômico também. Usando as palavras do Sérgio, elementos que a gente não controla. O principal deles, o custo de capital, estava muito baixo. Inflação controlada no mundo inteiro, excluindo um pouquinho a América Latina, mas especialmente nos mercados desenvolvidos, Estados Unidos, inflação controlada, custo de capital baixo, o que o investidor faz? Vale a pena investir na renda fixa? Não vale a pena investir na renda fixa. Se o custo de capital está baixo, se a taxa de juros está baixa, eu não vou ter retorno na renda fixa. Portanto, vale a pena eu ter exposição ao risco. E risco está diretamente atrelado a empresas de tecnologia que estão construindo hoje o que elas vão vender amanhã. Então, esses três elementos, tecnologias novas, smartphone, tecnologia cloud, uma indústria que alimentava, que financiava esses desenvolvimentos e um contexto macroeconômico extremamente favorável, com custo de capital baixo, que incentivava o grande investidor a tomar risco, fez com que tivéssemos um ecossistema muito desenvolvido globalmente. Aqui na América Latina, a história não foi diferente. Quando a gente olha o volume de investimentos em venture capital de 2011 a 2021, esse gráfico começa em 2016, mas se a gente puxasse ele lá para 2011, a gente observaria uma diferença de 100 vezes. É um número absurdo. Então, lá em 2011, realmente, a gente não tinha ecossistema. Em 2021, tínhamos sim, criamos um ecossistema extremamente desenvolvido. Para a gente observar, o número de unicórnios na nossa região passou de 9 em 2018
para mais de 30 em 2021. E unicórnios são as empresas privadas, empresas que não são listadas em bolsa, de tecnologia, avaliadas por seus investidores numa última rodada de captação em mais de $1 bilhão. Mas, como a gente bem sabe, essa farra não durou muito tempo. E por que ela não durou muito tempo? A gente teve uma mudança macro importante. Especialmente com a pandemia, o custo de capital baixou mais ainda. Aqui no Brasil, a gente teve um histórico, né? O custo de capital próximo a 2%, Selic a 2%. Por que isso estava acontecendo? Os governos queriam fomentar a economia, queriam alimentar e reavivar tudo aquilo que estava devagar em função da pandemia. Obviamente, não existe almoço grátis. Uma vez que você entrega dinheiro quase de graça, a conta chega depois. E a conta chega através da inflação. Quando aparece o diabo da inflação de novo, o que o governo precisa fazer? Qual é a política? A política é a gente aumentar a taxa de juros. Aumentou a taxa de juros, a renda fixa volta a ficar atrativa. Se eu sou um grande investidor, por que eu vou alocar capital nesses malucos, startupeiros, que estão querendo criar banco, criar plataforma de delivery, querendo criar um monte de coisa diferente, se eu posso deixar meu dinheiro lá na renda fixa e ter um retorno seguro e previsível? Especialmente a renda fixa em dólar se tornou atrativa. 6% de retorno ao ano em dólar, nunca tinha se visto isso. Então isso fez com que o capital saísse do risco e fosse para classes de ativo muito mais conservadoras, tipicamente renda fixa, o que resultou numa diminuição expressiva de investimentos em venture capital. E uma narrativa muito forte de que esquece essa história aí de unicórnio, agora é camelo, a gente precisa de startups, de companhias, de empreendedores muito mais resilientes. Unicórnio é esse bicho mítico, não existe, é uma fantasia, a gente precisa trabalhar na realidade. Camelo é esse animal resiliente, forte, que aguenta qualquer tranco. Basicamente, isso se traduziu nos investidores buscando por empresas muito mais parrudas do ponto de vista econômico também. A conta agora precisa fechar. E a gente viu empresas que estavam se posicionando como empresas de tecnologia, mas que no fundo tinham um enablement através da tecnologia, sendo diretamente afetadas por isso. O caso clássico aqui é o caso do WeWork, né, que é essencialmente uma rede de coworkings muito legal, muito bacana, tem um pequeno elemento de tecnologia, mas não passa disso. É um negócio muito mais de economia real, de real estate, do que um negócio de tecnologia. E sua valuation sofreu absurdamente, assim como sofreram a valuation de várias outras empresas. Não estou falando que essas empresas aqui são empresas ruins, mas são empresas que venderam um sonho muito grande e não entregaram esse sonho. Quando você vende um sonho grande e não entrega, o investidor naturalmente se frustra e o empreendedor é penalizado. Mas, gente, sendo pragmático e ao mesmo tempo otimista, na América Latina a gente está só no começo dessa brincadeira. A gente tem um potencial absurdo. Os investimentos em startups de tecnologia cresceram mais de 100 vezes nos últimos 10 anos, mas ainda tem muito para crescer, tem muito pela frente. A gente está numa região com quase 700 milhões de pessoas. Nós, particularmente os brasileiros, a gente passa o dia na internet, literalmente, 9,3 horas. Isso é mais do que os chineses, mais que os indianos, mais que os americanos, mais que os mexicanos. É muita oportunidade para a gente criar produto, serviço, que possa ser entregue digitalmente através desse computador de bolso que todo mundo tem. Sabe outra coisa legal que me deixa extremamente otimista em relação ao futuro de tech e startups? Quando a gente conversa com os estudantes das melhores universidades do Brasil, 1 em cada 3 diz que quer trabalhar numa empresa de tecnologia. E mais legal do que isso ainda, é que 1 a cada 2 planejam, almejam, aspiram criarem a sua empresa de tecnologia em algum momento. Portanto, a gente tem o talento, agora a gente tem as histórias de sucesso e a gente tem o capital. Portanto, quando a gente junta essas partes, o futuro, sim, parece bastante promissor. Tem alguns elementos que a gente não controla. De novo, como o Sérgio falou, o macro. O custo de capital continua alto. A gente ainda tem o fantasma da inflação assombrando o mundo inteiro. Isso é driveado muito, o universo de tecnologia é muito driveado pelo que acontece nos Estados Unidos,
Porque a partir de certo momento, os investidores precisam vir de fora. A gente não tem tanto capital aqui para fomentar empresas à medida que elas vão amadurecendo. A partir do série B, na curva de maturidade de uma startup, esse capital precisa vir de fora. Então a gente está muito atrelado ao que acontece nos Estados Unidos e a inflação por lá continua alta. Mas o futuro, assim, absolutamente promissor. A gente está nesse momento de baixa em tecnologia e é cíclico, o mercado é cíclico. A gente sabe que em algum momento a inflação vai estar completamente dominada e controlada, e aí para fomentar a economia, os governos precisam baixar a taxa de juros, e isso significa que a renda fixa deixa de ficar atrativa e os investidores voltam para o risco, e a gente volta nesse ciclo virtuoso novamente. Então, as empresas de tecnologia como um todo perderam investimento nos últimos 2 anos, com exceção daquilo que vocês estão cansados de ouvir aqui. Então, a inteligência artificial recebeu um volume de investimento muito expressivo, e uma outra classe que eu acredito que o Brasil tem um baita potencial e uma bela oportunidade para ocupar protagonismo é toda a frente de sustentabilidade e eletrificação relacionada à descarbonização, especialmente à medida que grandes empresas começam a ter metas e começam a ser fiscalizadas e cobradas em relação ao seu impacto ambiental e metas relacionadas à descarbonização. Então a gente viu um pouquinho do panorama, entendemos de onde a gente está vindo, de um contexto de escassez, pouco capital, era difícil empreender, e a gente não está falando de 100 anos atrás, a gente está falando de 10 anos atrás. O mercado amadureceu brutalmente, positivamente, a gente está num momento de reajuste, e eu dou um passo atrás e me pergunto, o que esses empreendedores de tech fazem tão bem, que às vezes, quando eu falo com a galera da economia real, eu sinto que o empreendedor da economia real está ali muito focado no dia a dia, no resultado concreto, em bater a meta e entregar o ciclo. Enquanto a galera de tech não tem isso para entregar, porque eles estão construindo o futuro. O que essa galera faz bem é vender o amanhã. Eu já investi em muita empresa no PowerPoint. E quando você está investindo em uma empresa no PowerPoint, você basicamente está comprando o sonho de quem está do outro lado. Essa galera está ali te vendendo o que não existe ainda. E isso é algo que acho que qualquer um poderia se beneficiar mais. Entendendo que, de novo, felicidade é expectativa menos realidade. O que isso significa? Quando você está vendendo o sonho para o empreendedor, você está criando uma expectativa nesse investidor. Quando você está vendendo o sonho para o investidor, você está criando uma expectativa nele. A valuation, o quanto este investidor vai pagar na sua empresa, se é uma empresa que não existe ainda, que tem pouco cash flow, você vai pagar uma expectativa daquilo que será, uma expectativa do valor a ser criado, do fluxo de caixa futuro. Se isso não é entregue, o empreendedor criou um problema para si próprio. É ruim fazer uma captação numa valuation muito alta, se você não está seguro que você vai conseguir entregar. Por quê? Porque a conta chega na próxima rodada. Você precisa entregar aquilo que você vende. Quem entrega, cria valor pra caramba. E a gente tem casos belíssimos aqui na nossa região, todas companhias que criaram e continuam criando muito valor. Gente, agora eu separei 5 práticas, 5 ações, 5 formas de pensar, de agir, de comunicar, que os empreendedores de startup fazem super bem e que são úteis, relevantes para empreendedores, para empresas de qualquer setor da economia. Eu vou trazer as práticas e vou trazer um case que ilustra como isso foi colocado em prática. E eu trouxe cases de companhias que eu investi diretamente, que eu sentei no conselho, ou que eu me tornei sócio, como o iFood. Primeiro conceito que investidor de tech adora. Quando eu estou escutando um pitch de algum empreendedor, primeira pergunta é: o que você tem de proprietário aí nessa narrativa? O que você está criando que realmente te defende em relação à concorrência? A gente chama de defensibilidade ou de moat. Moat é basicamente aquele fosso que existe ao redor dos castelos medievais. E a lógica é o seguinte: eu preciso criar esse fosso ao redor da minha empresa, do meu produto ou serviço, para dificultar com que um
concorrente venha, me invada e me tire do meu lugar, que ocupe o meu castelo. Eu preciso criar, um outro termo que a gente usa muito em tecnologia é o switching cost, o custo da troca. Eu preciso aumentar o custo da troca. Quanto mais alto for o meu custo da troca, mais difícil será de eu ser substituído. O custo da troca do pacote da Microsoft Office é altíssimo. Todo mundo usa o PowerPoint, todo mundo usa o Excel. É difícil você substituir. Todo mundo opera naquele sistema. E é esse tipo de framework que para a gente é tão importante, porque aí eu sei que vai ser muito mais fácil crescer sem perder cliente e continuar nessa jornada de ganho de market share de forma sustentável e, idealmente, de forma previsível. O caso que eu trago aqui é da Clara. Eu investi na Clara em 2020 e a Clara surgiu simplesmente como um cartão de crédito corporativo focado em pequenos e médios negócios. Era basicamente para resolver o problema daquele sócio que precisava usar o seu cartão pessoa física para pagar uma AWS, para pagar um Google Ads, para pagar algum tipo de fornecedor internacional que ele não conseguia pagar de outra forma. A Clara entrou com um produto muito simples. Não é difícil você lançar um cartão de crédito, mas essa foi a forma como ela lançou no mercado. Na sequência, o que a Clara fez? Ela entrou com uma camada de software pesada, resolvendo o problema de gestão de custo, de gestão de despesas dos seus funcionários e gestão financeira da empresa. Aí eu começo a ter um switching cost, aí eu começo a criar um fosso ao redor do meu castelo. Porque se fosse simplesmente um cartão de crédito, eu posso entrar muito rapidamente numa guerra de preço com o meu concorrente. E o meu cliente vai querer quem cobra menos. Cartão de crédito, é tudo igual. Servem todos para a mesma coisa. Agora, quando você está me oferecendo uma ferramenta de inteligência financeira, aí o jogo muda. Aqui eu estou levando conhecimento, inteligência e eu estou fazendo com que a empresa do outro lado se habitue e crie uma rotina, entenda os meus relatórios, entenda o meu sistema, o que vai dificultar muito a troca do meu software pelo de um concorrente. E aí eu crio um produto, mais um termo que a gente usa muito em tech, sticky, grudento, um produto que fica ali colado e que não tem jeito do meu cliente tirar. Porque ele está tão amarrado que se ele tirar, vai custar muito. Vai custar tanto do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista de foco, energia, atenção. Então, defensibilidade é algo que qualquer empresa poderia pensar mais e entender como trabalhar mais na criação daquilo que a torna insubstituível. Marca e cultura. Nós já falamos pra caramba de marca e cultura aqui no Frontier. O Alfredo falou bastante. Eu não preciso nem reforçar esses pontos. Mas é interessante a gente observar que marca e cultura também podem ser frentes de criação de defensibilidade. É através da marca e da cultura que você leva uma experiência do cliente incrível. G4, olha a marca e cultura do G4, é isso que a gente está vivendo aqui. Isso é difícil de ser substituído. Qualquer um pode criar um curso de gestão. Não é tão difícil assim. Agora, criar essa experiência aqui é um negócio foda. Isso sim é muito difícil. E o case que eu trago para vocês, de marca e cultura, é o case da Nomad. Quem aqui é cliente Nomad? Tem uma galera. Vocês já usaram o Lounge de Guarulhos? Experiência análoga à experiência de G4. Não é só um cartão que te permite gastar em dólar. Não é só um cartão que te permite usar nas suas viagens. Vem toda uma narrativa e uma proposta de valor relacionada à liberdade. O nome, Nomad, nome super forte, incluindo a liberdade financeira. E agora, outras frentes. Vamos criar um pouco mais de exposição a moedas fortes. Existe o caminho de investir nos Estados Unidos, no mercado de bolsa de valores dos Estados Unidos, através da Nomad, conversando com essa narrativa de liberdade financeira e um reconhecimento e proposta de marca muito forte. A criação do Lounge de Guarulhos custou uma baita de uma grana, não foi nada barato.
mas foi justamente uma estratégia de marca e cultura para criar um posicionamento extremamente diferente para o cliente que eles precisavam pegar nesse comecinho, que é o cliente que frequenta o Terminal 3 com frequência. O ponto mais importante quando eu falo com o empreendedor da economia real e eu pergunto o que vocês gostariam de aprender sobre o universo de startup é esse. Como é que eu escalo meu negócio de forma mais rápida, de forma mais ágil, de forma mais simples? Escalabilidade, em essência, é como você adquire, converte, distribui e retém o seu cliente da forma mais eficiente possível, da forma mais barata possível. Não é só a distribuição, não é só como você escoa o seu produto, mas é também como você adquire o cliente, como você traz o cliente para dentro do teu ecossistema de produtos e serviços. Na frente de simplicidade, uma coisa que a galera de tech faz muito bem é quando lança um foco absurdo em monoproduto, eu só faço uma coisa e eu faço essa coisa muito bem, eu foco num nicho, eu sirvo esse nicho da melhor forma possível e eu sou bom em dizer não. É muito importante dizer não. À medida que você cria um produto ou serviço complexo, você dificulta a forma como você embala e entrega esse produto para o teu cliente. E o case que eu trago é o case da Gringo, companhia que eu investi em 2021, e a Gringo se propõe a ser o melhor amigo do motorista. A solução da Gringo foi muito simples, gente. Muito simples. O que ela fez? A Gringo facilitou o acesso aos sites do governo que te permitem ver se você tem multa, se você está com IPVA atrasado, e uma série de burocracias que são chatas pra caramba. É chato, é difícil acessar esses sites do governo. O que eles fizeram? Eles puxaram tudo isso, colocaram num aplicativo extremamente simples, onde você coloca a placa do teu veículo, e rapidamente você consegue monitorar se está com multa, IPVA atrasado, se existe algum imposto, algum tributo atrasado, você consegue pagar e financiar através da própria plataforma. Soluções simples. Posteriormente, eles colocaram a tabela FIPE, eles colocaram features simples e que estavam disponíveis em vários outros canais e que qualquer um de nós conseguiria acessar, além da Gringo. Mas eles puxaram tudo e colocaram num aplicativo, que faz com que você acesse esse aplicativo com frequência. Porque você quer saber se você levou multa, os impostos estão atrasados, não estão atrasados, quanto está valendo o meu carro. Então, e a Gringo fez isso num momento onde existia pouquíssima concorrência e eles conseguiram um CAC baixíssimo, eles conseguiram viralizar de forma expressiva, através dessa solução simples, monoproduto e muito focada. Agora falando um pouquinho de soft skill, a galera de tech está lidando com o universo do amanhã, está criando algo que não existe. Consequentemente, muito daquilo que foi planejado e narrado vai dar errado. Isso faz parte. O que faz com que você perceba que você está no caminho errado, dê um passo atrás, se olhe no espelho com transparência, coragem, vulnerabilidade, para reconhecer que você está no caminho errado e mudar tudo e começar de novo. Isso é difícil. Frequentemente, eu vejo empreendedores, especialmente de tecnologia, porque estão nessa jornada de construção de algo que não existe, apegados às suas ideias, apegados aos seus conceitos, apegados ao time que eles contrataram e ao planejamento que já foi feito e ao orçamento que foi aprovado, e eles querem fazer aquilo, mesmo quando os indicadores frios e objetivos indicam que aquele caminho vai dar em água. O case que eu trago é o case da Nilo Saúde. A Nilo eu investi também em 2021, e ela nasce com a proposta de ser um plano de saúde focado em idosos. É um time super qualificado, extremamente focado em software, em soluções escaláveis, e eles se apaixonaram por esse problema. Quando eles começaram a executar, o que eles perceberam? Pô, eles não entendiam nada de saúde, e eles não entendiam nada de operação de clínica, de hospital, tudo isso era muito difícil, e é muito difícil ganhar dinheiro nesse espaço. Depois de um ano de muito sofrimento, eles tiveram um momento de autorreflexão e reconheceram que eles precisavam mudar tudo e focar naquilo que eles faziam
bem, que estava conectado à essência dos 3 fundadores, que era software. E eles pivotam para um modelo de gestão de clínicas, hospitais, puramente focado em software, levando aquilo que eles sabem fazer bem para a galera que opera bem. Clínica, hospital, eles operam bem, eles sabem atender paciente, mas eles não são bons em software, eles são horríveis em software. Enquanto o time da Nilo era muito bom em software. Então, ter essa frieza para reconhecer o que eu faço bem, onde que eu deveria focar e alocar a minha energia, meu tempo, os recursos dos meus investidores, para criar algo que faça sentido, é raro, mas extremamente importante e relevante para qualquer um, independentemente do momento que você esteja. Tenho certeza que momentos assim podem ter aparecido na jornada de vocês. O ponto 5, talvez de todos o que eu falei, esse seja o que mais cria valor, o que mais mexe o ponteiro. A liderança de market share. A gente sabe, isso está bem documentado na literatura, que quanto maior o market share de uma companhia, maior é a margem de lucro dela em relação ao próximo concorrente. O que isso quer dizer? Se a companhia tem mais de 40% de market share, ela tem uma vantagem de mais de 30% de lucro em cima do concorrente número 2, do player número 2, do seu principal concorrente. É muito foda você ser dono do market share. Por quê? Porque naturalmente você ganha um poder de barganha muito forte com teus fornecedores, um poder de precificação mais agressivo com teus clientes, uma habilidade mais forte em atrair e reter talentos, e como um todo você se fortalece, você cria muito músculo ao redor do seu core business. E é por isso, gente, que os grandes ficam cada vez maiores. Como os americanos gostam de dizer, the big keep getting bigger. Então, quando a gente olha aqui, ontem, sexta-feira, foi um dia de movimentação na Bolsa Americana e as principais ações de tecnologia caíram. Mas essa foto ela é representativa. O que ela quer dizer? Muito valor foi criado esse ano na Bolsa de Valores. 3,8 trilhões de dólares. Grande parte desse valor foi criado apenas por essas companhias. Todas as demais, aqui a gente está olhando o Fortune 500, 500 empresas. Esta daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, essas 6 criaram grande parte do valor. Todas as demais criaram 1,8. Quando a gente olha, outra coisa muito legal, é que a Bolsa de Valores está extremamente concentrada nesses caras. É isso daqui que está dominado. E quando a gente olha, se a gente fosse fazer uma análise ainda mais profunda, todos estes daqui têm mais de 40% de market share em seus setores e surfaram ondas muito atrativas e que mudaram a forma como o universo de tecnologia opera. Exemplo, Google domina a internet, domina search e surgiu exatamente lá na bolha da internet, né? Google bombou por 2004, mas surgiu antes disso. Então, líder em search, market share absoluto, surfando muito a bolha e a onda da internet. Microsoft, a onda de SaaS. Nvidia, óbvio, a onda de AI. Amazon, e-commerce e cloud com a AWS. Apple, a onda de smartphones. Nos Estados Unidos, a Apple tem mais de 40% de share do mercado de smartphones. Então, quanto maior o seu domínio de market share, mais a sua vantagem de lucro e mais você fica visível também para os investidores e para o mercado como um todo. Case que eu trago para vocês, iFood. Tanta história para contar do iFood, mas acho que o mais importante relacionado a market share é que desde o começo, lembrando que o iFood quase quebrou, tá, gente? 2012, eu entrei no iFood em 2015. Eu fiquei com o iFood de 2015 a 2019, mas 2012 eu ainda não estava na companhia, mas foi um momento transformacional. Ninguém sabia o que era iFood, o iFood estava operando numa garagem, não existia capital. Por sorte, a Movile investiu, tirou os caras da garagem e veio com uma estratégia muito clara de consolidação do mercado. Então, a estratégia de M&A, de juntar todos os mini iFoods que estavam espalhados ao redor do Brasil num grupo, foi extremamente
intencional, não foi nada reativa. A gente tinha muita clareza do que a gente estava fazendo. Então a gente rodou o Brasil inteiro, tombou todo mundo para dentro do guarda-chuva do iFood e, em função disso, fomos a primeira plataforma de delivery. E naquela época tinha concorrente. Então a gente era iFood, Hello Food, Restaurant Web. O iFood não era o maior. Mas o iFood, uma vez que consolidou esses pequenininhos e teve uma presença nacional, ele foi para a TV aberta. Propaganda na TV aberta. Porchat era o garoto propaganda do iFood, lá zoando com a Judite e tal. Isso fortaleceu muito a marca. De novo, falando um pouquinho de branding e cultura. Também, com a presença nacional, justificou a gente criar um aplicativo. Nós somos a primeira plataforma que foi para aplicativo. Antes todo mundo era web. Uma vez você vai para aplicativo, naquela época não era tão evidente. O crescimento foi exponencial, porque todo brasileiro tem um smartphone, mas nem todo brasileiro tem um computador. E os outros concorrentes estavam trabalhando em versão web. Logo na sequência, o iFood ganhou força e tombou também os concorrentes que eram relevantes, Hello Food e Restaurant Web, para dentro da carteira do iFood. Aí agora sim a gente tinha market share. Praticamente 90% de market share. Até que a concorrência entrou, Uber Eats, Rappi, foi uma guerra, muita história para contar. O resumo da ópera, hoje o iFood tem mais de 80% de market share no Brasil, e isso naturalmente tem uma vantagem absurda em relação a qualquer outro player que considere entrar. E ele não é apenas um marketplace que conecta restaurante com o usuário, ele tem a perna logística, ele tem um lado financeiro, ele tem um lado de inteligência, ele tem um lado B2B, criando o máximo de defensibilidade para garantir que este fosso seja grande o suficiente para impedir o ataque de um inimigo. O que a gente fazia muito bem lá também? Excelência em planejamento e execução. Um planejamento muito bem feito e uma execução muito focada, metrificada. Cultura forte de meritocracia, muitos sócios e muito benchmarking global. Eu estava o tempo inteiro olhando para fora. Em 2018, eu fiz mais de 10 viagens para fora do Brasil para estudar os concorrentes. Como é que a galera lá de fora estava operando, o que eles estavam fazendo que a gente poderia estar fazendo aqui também, especialmente em mercados mais avançados. Os óbvios eram Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, mas tinha uns malucos também lá da China e da Índia que estavam fazendo coisas diferentes. E cada viagem dessa nos economizava 2 anos de aprendizado e de bateção de cabeça. Então, está aqui lições que o iFood praticava e continua praticando, que podem ser úteis a todos nós. Como é que essa galera faz acontecer? Primeiro, e sendo super honesto, trazendo o caso do iFood, o Fabrício jogava metas para a gente, sem que a gente tivesse puta ideia de como fazer. Nem ele sabia e nem a gente tinha a menor ideia. Todo mundo xingava, não, mas é impossível, como é que a gente vai chegar nesse número? Depois de um tempo, cada time aterrissava, assentava, respirava, quebrava a cabeça, criava as hipóteses, ia lá, testava, aquilo que dava certo a gente investia mais, aquilo que não dava certo a gente tirava, e basicamente era assim. Era a partir de uma meta muito ousada e da independência dos times para entregar o como, a meta vinha de cima. Como fazer, cada time desdobrava, quebrava a cabeça, se alinhava para dar o jeito de chegar naquele objetivo. Advisors que sabiam mais do que a gente. Uma coisa muito legal que a galera de tech faz bem e que pode ser útil para qualquer empreendedor. Frequentemente o CEO está com a cabeça embaixo d'água, é muita coisa acontecendo. Pô, como é que eu vou ter tempo de fazer benchmarking, de viajar para fora, de saber o que meu concorrente está fazendo, de calcular o meu tamanho de mercado, de calcular o meu market share, como é que eu faço tudo isso? É muito comum no universo de tech, de empresas que crescem rapidamente, o CEO ter um braço direito, que é o Chief of Staff ou o chefe de estratégia, que é essa pessoa que ajuda o CEO na tomada de decisão importante, o nutrindo de informações que de outra forma ele não teria. É para permitir com que esta líder, tome decisões mais baseadas em evidência e que essa evidência já esteja digerida e encaminhada. Não é simplesmente olhar um relatório complexo. Outra coisa legal, construir confiança com o mercado e entregar. Isso é uma coisa que o iFood e várias das startups que eu trouxe fazem muito bem. Comunica, promete e entrega. E alinha a expectativa. Se vocês tiverem investidor, seja de dívida ou de equity,
Entenda que alinhamento de expectativa também é segredo da felicidade. Investidor odeia ser surpreendido, especialmente se for para algo negativo. Então, alinhe a expectativa. Está dando merda? É comum, acontece. Traga o investidor para a resolução de problema. Apresente o que está acontecendo. Esconder ou tentar mascarar o problema só piora a situação. Resumo, gente. O que eu falei aqui? Como agir como um empreendedor, um startupeiro, pode beneficiar empresas e empreendedores de qualquer setor da economia. Primeiro, defensibilidade e moat. Como é que eu crio essas barreiras de entrada para evitar que eu seja substituído? Como é que eu me amarro ao meu cliente de tal forma que ele não consiga me tirar de lá? Marca e cultura fortes desde o início. Como é que eu crio um relacionamento que vai além do tangível, que vai para aquilo que nos toca, que faça com que o meu cliente me lembre, me prefira, me tenha sempre na cabeça? Escalabilidade e simplicidade. Como é que eu faço aquisição, conversão, distribuição e retenção dos meus produtos da forma mais escalável, mais simples, mais eficiente possível? Autoconhecimento e reinvenção. É aquele tal de se olhar no espelho e entender o que eu faço bem, o que está funcionando bem dentro da minha organização, o que é meu core, o que eu preciso me livrar, quem que eu preciso trazer para perto de mim, dentro do time, para me complementar. Ninguém ganha nenhuma guerra sozinho. E por fim, liderança de market share, porque aí a vida fica um pouco mais fácil. Quando você domina o market share e amarra o teu ecossistema através de várias pontas, você tem uma vantagem competitiva brutal e é difícil, você assusta um competidor. O competidor vai ter que ter muito capital para conseguir te perturbar. Junto disso, uma liderança que faz acontecer, sonhando grande, meta alta, mas pé no chão. Pés no chão com disciplina para execução e para fazer acontecer, junto a uma cultura forte de meritocracia. Eu sempre falo que o iFood é extremamente meritocrático. O que isso quer dizer na prática? Muitos sócios. Muitos sócios. A gente tinha pessoas lá que começaram atendendo o telefone, depois no chat, pessoas de CS, Customer Service, atendimento ao cliente, que se tornaram sócias da companhia. Isso é meritocracia na prática, não é blá blá blá, não é discurso, é realmente ali ter equity, ter skin in the game. Além disso, tinham vários outros reconhecimentos, a gente permitia com que as pessoas que fossem reconhecidas, fossem fazer curso em Harvard, em Stanford, no MIT, coisas que elas nunca pagariam do bolso. Isso é reconhecimento também, isso é meritocracia. E falando sobre expansão de negócios, sobre como ir além, eu apresento para vocês a mentoria da qual eu faço parte, que é o G4 Expansão de Negócios. É uma mentoria liderada pelo Paulo Guedes. Tenho muito orgulho, muita honra de estar na equipe, entregando esse programa com ele. É uma mentoria focada em empresas que buscam ampliar o seu crescimento. Então, basicamente, eu sei o que eu estou fazendo no meu core, talvez o meu core esteja estável, eu enxergo oportunidade de crescimento e não tenho certeza se esse crescimento vai ser através de inovações orgânicas que eu vou fazer dentro de casa, eu não sei se eu vou investir em empresas que estão no caminho que eu desejo estar, eu não sei se eu vou me fundir com um concorrente com o objetivo de ganhar market share, né? M&A eu sempre falo que 1 mais 1 precisa ser igual a 3, é nesse contexto que a gente discute todos estes caminhos e possibilidades de crescimento. Esse programa, ele é desenhado para empreendedores, para empresas que faturam acima de 50 milhões de reais por ano, e é uma mentoria super prática, hands-on, é quase como se fosse, a gente gosta de chamar quase como se fosse uma consultoria, onde a gente permite com que os empreendedores tragam os seus casos, tragam os seus dilemas, e a gente analisa e traz uma devolutiva. Programa presencial, prático, intenso. A primeira turma aconteceu agora em julho, e a próxima turma vai acontecer em setembro. Gente, foi um super prazer estar aqui com vocês. Espero que tenha sido útil. Falei pra caramba, tô com a garganta seca. Prazer conectar. Muito obrigado.